despesa contratada pela Prefeitura que gerou suspeita de ela ser afeta ou não ao Poder Executivo estar responsável pela sua votação. Quero lembrar que a CPI municipal ela tem poderes investigatórios próprios de autoridades judiciais, conforme o artigo 52, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 60, parágrafo 3º da Constituição do Estado, e artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 2º da Lei 1579 de 52, que autoriza as CPIs de inquirir e testemunhar sobre compromisso aos moldes da oitiva feita no Judiciário, sob pena de, se compromissado, mentir, incorrer em crimes de falso testemunho. Está convocado para essa tarde de hoje para ouvir a única testemunha, sobre André Grande, que foi colunista da Folha do Jornal Cidade, que trouxe a notícia de uma nota paga pela Prefeitura para distribuição de jornal, que foi colhida no portal de transparência da Prefeitura. Então, pode tomar assento e fique à vontade. Está-se inscrito. Crise aqui, Jané. Então, de Minas anda na contramão do Brasil. Em tempos de crise, aqui podemos gritar que não passamos por isso. Uma prefeitura que consegue pagar R$ 5.840 para a entrega de jornais não
Curiosidade 2. Curioso ainda é o fato de que a empresa que recebeu por tal serviço estabeleceu-se em Cal de Minas, fez o recebimento e foi embora. Faz alguns pensarem que seria um laranja de alguém que vive das esmolas dadas pelo atual prefeito. Requerimento. Para que não fiquem dúvidas no ar, o cidadão Álvaro José Beraldelli requeriu, junto à Prefeitura, na data de 13 de janeiro de 2016, os seguintes dados: cópia de cheque, empenho e cotação de preço para a realização do serviço ou cópia de processo de citação e cópia do periódico distribuído, referente ao empenho 090012-462 ano 2015. Senhor André, o senhor é responsável pelo grupo que veiculou essa notícia e o que o senhor tem a dizer, além do que está escrito nessa coluna? Sou responsável. Isso se deu pelo fato que o jornal recebeu uma denúncia que havia sido feito um pagamento de quase R$6.000 para a distribuição do jornal. A denúncia foi feita para nós pelo fato de também sermos uma empresa que mexe com o jornal impresso e não havermos sido consultados sequer para nenhum tipo de cotação de preço ou comunicado de algum processo licitatório. E ao entrar no portal da transparência, constatou-se o empenho para a distribuição dos jornais de interesse do município. E aí questionamos a prefeitura para que esclareça isso, qual o jornal que foi distribuído. Respondeu que é o responsável pela coluna, por onde veiculou. A notícia do fato de entrega. Notícia do fato de entrega de jornais. No caso, a coluna Bastidores, do Jornal Cidade, de 15 de janeiro de 2016. Recebemos uma denúncia. Que jornal recebeu uma denúncia E que havia sido feito um pagamento para a distribuição do jornal. A denúncia de que havia sido feito um pagamento para a distribuição do jornal. A fonte disso, onde é que teve essa informação? A minha fonte? Não. Onde é que Me disse, mas eu não me recordo. Eu olhei no portal da transparência.
fosse constado, que fosse acrescentado, melhor dizendo, a fala da testemunha, que não havia sido consignado pelo presidente. O que foi indeferido pelo presidente, o que foi indeferido pelo presidente, sob o argumento de que os trabalhos da SEI se desenvolvem em caráter inquisitivo, o que não seria permitido a participação de outras pessoas além dos membros da comissão. Arguiu que tem direito de se manifestar em razão de suas prerrogativas de procurador. Digo mais, a participação do advogado nesta comissão será permitida para o desempenho de seu mandato junto ao seu constituído. Podendo orientá-lo quando estiver sendo inquirido da forma que convier a defesa. No momento, defesa contra. No momento processual, não há ainda indiciado, sequer a CPI, sequer a SEI faz qualquer acusação objetiva a quem quer que seja. O procedimento instaurado está a investigar fatos
todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional, que é o meu caso. Sem problema. Onde eu falo, última frase, Joana. O requerimento que o senhor fez junto à prefeitura ele foi respondido? Não. Que não foi respondido o requerimento de informações feito à prefeitura. Senhor André, consta dessa informação preliminar que o senhor teve, indicou, o senhor procurou aprofundar nessas informações? De acordo com o empenho, foi consultado o CNPJ da empresa, que recebeu, e fomos ao endereço que consta no cadastro da Receita, e de acordo com gravações que temos do jornal, a pessoa que nos atendeu no endereço da Receita disse que ali nunca existiu empresa. Posteriormente, visando aprofundar a informação que detinha, procurou junto ao site da Receita Federal os dados do CNPJ da empresa credora constante, nota de empenho, que procurou o endereço que ali constava, a sede daquela empresa, daquela pessoa jurídica. E Nós chegamos, vi que era uma residência, foi atendido por uma senhora, e ela me informou que ainda não funcionou a empresa. que naquele local
não sabe dizer, especificar o período de tempo que consideram muito. O senhor disse que foi gravado essa presença? Como é que foi isso? Oi? Perdão. Como é que foi? Gravei tudo no telefone celular. Na conversa com a oradora? Conversa que eu tive com o morador. Que a conversa que teve com a moradora ficou gravado em seu celular. O senhor disponibiliza, o senhor disse? Sim, eu preciso pegar na sede do jornal e para O depoente se comprometeu a entregar esta ceia a gravação que fez da moradora do endereço da Juliana. Os moderadores só tem testemunha disso. Senhor André, o senhor relatou aqui que recebeu a denúncia e a confirmou através do portal da transparência. Gostaria de saber se a irregularidade apontada, o senhor identifica outras possíveis irregularidades, além do valor pago pela distribuição de jornais? Bom, primeiramente é uma suposta irregularidade, né? O segundo fato é que antes de publicar essa... Bom, posso sair falando depois? Um pedacinho para poder. A testemunha disse que se trata de suposta irregularidade. E antes de publicar a informação, conforme eu disse, eu fui checar o endereço, comprovou-se que havia pelo menos declaração da moradora, que nunca teve empresa. Outro fato, tratava-se de distribuição de impresso, fui à Secretaria de Cultura, que também é responsável pela comunicação, e perguntei ao secretário se havia feito algum jornal ou impresso da prefeitura para ser distribuído, e fui informado que não. Disse que procurou averiguar a informação junto ao endereço noticiário e que procurou. Perdão, presidente. E a ida ao endereço foi também não só para verificar se realmente existia empresa, mas para conversar com o tal do Kleber, que para mim era um novo jornal que estava surgindo na cidade. Que a sua ida ao endereço informado no CNPJ formado na SPJ teve também o propósito
conhecer o titular da empresa de nome Kleber, posto que pretendia saber se havia outro periódico no município. Diz também que esteve na Secretaria de Cultura com o secretário Marcos Giovanni para saber se havia publicação de textos, Saber se a prefeitura havia feito algum jornal e contratou alguém para distribuir. para saber se a prefeitura havia contratado um jornal, Não, havia feito o jornal. havia feito o jornal Contratado alguém para distribuir. e contratado alguém para distribuir. E o secretário me informou que não havia feito nenhum jornal. O secretário informou que não havia feito nenhum jornal. Senhor André, o senhor faz menção aqui a respeito do requerimento solicitando a documentação à prefeitura. Esse requerimento foi protocolado em 13/1. Até o presente momento, o senhor não recebeu resposta ainda. Não foi recebida a resposta. O requerimento está em nome de Álvaro José Guilherme. Reiterou que até o momento não teve resposta do seu requerimento protocolado no dia 13/1/16. 13/1/16, em nome de Álvaro José Guilherme. Giovanni. Gostaria de perguntar o André se quando ele foi na casa, nessa casa, desse endereço, se ele conseguiu encontrar o Kleber depois disso, ou se ele sabe se essa pessoa é parente do Kleber ou se conhece o Kleber. De acordo com a gravação que eu vou apresentar, fica claro que a primeira pessoa que eu procuro na casa do Kleber não é encontrado, se apresenta um rapaz, um menino, depois uma senhora, e eu questiono a senhora, falo que é o endereço, eu não me recordo o nome da rua, questiono, repito o endereço, ela confirma o endereço, falo que eu peguei esse endereço na internet de uma empresa que fez um serviço para a prefeitura, e pergunto se ali funcionou a empresa e ela confirma que nunca funcionou. Não, mas ela E quando esteve no endereço da empresa, procurou pelo Kleber e que se lembra perfeitamente e que está gravado
manchete de jornal, mas aí a pergunta que eu faço é se essa pessoa que atendeu o André, se o André perguntou se havia algum Kleber morador de lá, ou se é isso que eu gostaria de saber, se realmente se tem esse Kleber nesse endereço. Vou te ser muito sincero que eu não lembro dessa pergunta, mas se eu fiz, está na gravação. A informação que eu tenho, que eu obtive depois é que esse Kleber, se eu não me engano, está para as 3 Fontes, morando lá com um açougue. Não me parece. Que não se lembra que tenha perguntado a moradora se ele morava com, entre aspas, um tal Kleber. Mas se o fez, consta da gravação. Soube depois que esse Kleber tinha nas 3 Fontes uma açougue. Mesmo CNPJ? Mesmo sem PJ. A empresa foi aberta, emitiu a nota para a prefeitura, recebeu e mudou para cá. Com o mesmo CNPJ. Afirmando que a referida empresa iniciou suas atividades, emitiu a nota para a prefeitura, e se mudou para as 3 Fontes, Município de Catápolis, né? município de Pratápolis. Doutor Fábio, uma observação que eu queria fazer à mesa. Então tá, pode encerrar o termo para assinaturas. Eu já declaro encerrada essa sentada. Vou fazer o termo. Esqueci. Ah, tá.
Essa
testemunha disse que se trata de suposta irregularidade, que a sua ida ao endereço informado no CNPJ teve também o propósito de conhecer o titular da empresa, de nome Kleber, posto que pretendia saber se havia outro periódico no município. Diz também que esteve na Secretaria de Cultura com o secretário Marcos Giovanni Amorim para saber se a Prefeitura havia confeccionado o jornal e contratado alguém para distribuir. O secretário informou que não havia feito nenhum jornal. Reiterou que até o momento não obteve resposta ao requerimento protocolado no dia 13 de janeiro de 2016, em nome de Álvaro José Galé. O vereador Giovanni Santos perguntou se a moradora falou se conhecia o Sr. Kleber. A testemunha disse que, quando esteve no endereço da empresa, procurou pelo Kleber e se lembra perfeitamente e que está gravado que primeiro lhe atendeu uma criança, em seguida uma senhora a quem perguntou acerca da existência de uma empresa que prestou serviço para a prefeitura e que a senhora a quem perguntou acerca da existência de uma empresa e que a senhora respondeu que não sabia e que insistiu depoente, mas que a moradora confirmou que naquele lugar não havia sede de jornal. Que não se lembra que tenha perguntado à moradora se ali morava um tal de Kleber, mas que o fez contra a gravação. E soube depois que este Kleber tinha no bairro Três Pontos com o mesmo CNPJ, afirmando que a referida empresa iniciou suas atividades, emitiu a nota fiscal e se mudou para as Três Pontes, município de Cratápolis. Posso encerrar? Só no início, quando começa a fala da testemunha, vou mostrar que foi sobre compromisso. Na verdade, eu sou procurador de Luiz Otávio, né? Eu sou Luiz Fernandes. E para corrigir isso, tá? Sim.
verdadeira ameaça, né? De morte ainda. Tem o celular assim, né, lá guardado da época da política, acho que tem umas 15 mensagens. Eu estava na época como jogar fora.
de 5 para 10 dias para fornecer os documentos requisitados. O que foi deferido. Quanto à intervenção do Juliano Cesarino Correia, quanto à intervenção do Dr. Juliano Cesarino Correia, foi respondida no termo de declaração. Que é o último. Termo de audiência. Ah, certo. Acho que é só, né? Encerrar. A gente faz uma próxima oportunidade. O Angelito, diz aí que foi ouvido uma testemunha. Eu já citei em cima, que a ativa, a sessão ativa, É mais confortável, né? Ficou melhor distribuído, pessoal. Menos uniforme, né? Não vou confiar por esse caminho agora, velho. Essa ideia de confusinho foi diferente. Bem assim, bem forte.